Bora lá para o segundo vídeo, meus amores. Aqui, como você viu em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, Deus vai falar aqui, veio um homem de Deus, a Eli. O homem de Deus eu já relatei para vocês através de vídeo, já falei sobre Eli também através de vídeo, qualquer coisa eu vou deixar linkada aqui para você. E disse assim Deus ao Senhor, não me manifestei. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, gente, é o manifestar de Deus a Israel. Para a gente procurar entender melhor o que esse capítulo 2 de 1 Samuel quer nos dizer. Quando a gente quando a gente lê o que é manifestar, a gente vai lembrar, Carla, se é manifestar é alguma coisa que está escondida, uma coisa que não foi revelada, que não foi mostrada, é uma coisa que não tem clareza ou que a gente não tem ciência. Então, esse manifestar que a Bíblia está falando de Deus é o que? Ele trouxe uma clareza ao povo que estava escravizado no Egito, ou seja, Deus, ele tornou-se público ao povo de Israel através da vida de Moisés, ele se declarou-se, ele se divulgou, ou seja, o manifestar de Deus para o processo de libertação do povo que estava escravizado no Egito vai começar através, sim, de Moisés. Só que muitos vão falar, Carla, mas o primeiro manifestar de Deus para a vida de Israel, na vida de Moisés para Israel foi através da sarça ardente. E eu te digo que não, porque o processo de libertação desse povo começou com Moisés boiando em um cestinho no Nilo. Esse processo foi fundamental. O segundo manifestar de Deus foi o que? A própria irmã de Moisés foi uma fonte, né? Foi uma ponte para juntar mãe e filho. E a terceira manifestação do Senhor, de Deus, para a libertação do povo através da vida de Moisés foi que Moisés, ele foi criado, tá? Ele vai ser criado, ele vai começar a ser ensinado dentro da cultura egípcia pela filha do próprio faraó, ou seja, Moisés ele foi introduzido na cultura egípcia, onde ele tinha linguagem, ele falava a língua, ele se vestia, tá? E ele também era capaz de falar a faraó em sua própria língua, ou seja, Deus já começou a manifestar aí, meus amores, tá bom? Apesar de Moisés ele ser criado como egípcio, ele tinha raiz, sangue hebreu, sim, ou seja, isso era muito nítido. Como que tanto que ele não se conteu ao ver um soldado batendo com bastante violência em um escravo egípcio, tá bom? E a partir daí, o episódio de príncipe na vida de Moisés, de príncipe ele passa a ser perseguido. E aonde que você vai estar lendo todas essas coisas? Em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Pois bem, mesmo depois de passado alguns tantos anos, Moisés ele já estava casado, já estava com filhos e morando em Midian. Aí sim, Deus se resolve se publicar-se, trazer clareza a Moisés através de uma sarça em chamas. Então, se eu for pontuar em tópicos, qual foi a primeira manifestação de Deus na vida, para o processo de libertação do povo de Israel do Egito, foi Moisés boiando num cesto. A segunda manifestação foi a irmã dele sendo uma ponte de intervenção de Deus na criação dele. A terceira foi Moisés sendo criado pela filha de Faraó, sendo criado como príncipe, tendo acesso à cultura, língua, costume. E pode ser riqueza, luxo também, por que não, né? E a quarta manifestação vai ser a Deus se revelando a Moisés, trazendo clareza de quem de fato Deus é a Moisés através de uma sarça em chamas, ok? E ali, através daquela sarça, Deus não somente se revela a Moisés ou Deus se traz a público, mas ele, através desse episódio, dessa experiência, ele traz diálogo, ele dialoga com Moisés e o encoraja. Nesse momento, Deus não capacita Moisés, Deus o encoraja a retornar ao Egito, pois quem perseguia ele já
tinha falecido. E aonde você vai encontrar essa leitura? Lá em Êxodo 2, que eu vou estar lendo para você agora. Então, abra sua Bíblia e vamos ler. Êxodo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela veio, engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? A filha de Faraó respondeu: Sim, quero. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Dando prosseguimento, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar uns dos homens. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando entre. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Foi nesse episódio aqui, o qual ele foge do Egito e vai morar em Midian. E se você fizer a leitura disso daqui tudinho, você vai entender a trajetória. E quem era o homem que perseguia Moisés? Faraó. Lá no capítulo 2, versículo 3, muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aí, lá no capítulo 3, você vai ver a sarça em chamas. Meu amor, você é a resposta de oração para muitos povos. Você é a resposta de oração para uma mulher que está aflita. Você é a resposta de oração para um homem que está aflito. Você é a resposta de oração para uma determinada igreja, para uma determinada nação. Então, Deus ele vai se manifestar através da sua vida antes mesmo do seu nascimento e depois do seu nascimento, através de louvores, de músicas, de pessoas abençoadas que vão te conduzir a querer ter intimidade com esse Deus. Então, o manifestar de Deus na vida de Moisés começou com ele boiando no rio. Ah, Carla, mas você está falando que Deus começa antes do nosso nascimento? Sim, mas de fato o manifestar de Deus começou com a atitude de uma mãe colocando um garotinho em um cesto. E assim você vai dar prosseguimento, porque isso foi o que eu entendi, tá bom? Então, você tem raiz, tá? E quando Deus levanta esse homem de Deus para trazer juízo à casa de Eli, é porque Deus já tinha se manifestado há muito tempo. Não somente a Eli, mas a toda a descendência dele. Então, você tem raiz, você tem propósito. Deus tem uma trajetória de amor e de vida, não somente com a sua vida, mas com todos os seus outros descendentes antepassados que deram oportunidade para que Deus se revelasse a eles. Então, você não é um caso perdido, você não veio para o mundo ao acaso, tá bom?
Então, nunca se esqueça, você tem chamado, Deus tem propósito na sua vida, Deus só está esperando o momento certo para Ele se manifestar a você. Deus se manifestou a Moisés através de uma sarça em chamas. Eu imagino a grandiosidade de Deus, a vontade de Deus, a expectativa do Senhor. Ter que esperar todos esses anos, entendeu? Esperar a morte, tanto de Abraão, Isaac e Jacó. Esperar que o povo se desviasse, se escravizasse, que o povo egípcio esquecesse do governador chamado José, e esperasse tantos anos até que o povo realmente dobrasse o joelho e começasse a clamar por libertação, a ponto de fazer Deus lembrar da promessa que ele fez ao pai Abraão, Isaac e Jacó. Gente, é muito profundo. O coração de Deus realmente estava em chamas. Se Deus estava se manifestando para Moisés em uma sarça em chamas, o que ele não fará? Então o vídeo fica por aqui, que você seja muito abençoado, que Deus te abençoe profundamente durante essa semana, tá bom? Beijos!